Olá pessoal, eu sou a Kelly Chaves, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar quais foram as minhas reações tomando o medicamento Spinraza, tá? Roda a vinheta! Pessoal, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque assim, antes de eu tomar a aplicação, assim que foi liberado o medicamento, eu fiquei com várias dúvidas, curiosidade, eu queria saber como que ia ser e tal. E como eu conheci várias pessoas que estavam tomando medicamento, eu perguntava para elas e eu percebia que as pessoas, ou elas não queriam me falar o que realmente acontecia, ou elas tinham medo. Eu não sei, eu senti muito isso. E por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo, porque assim, muita gente também me pergunta como que foi. E eu fiquei muito frustrada, porque as pessoas não tiravam as minhas dúvidas, me respondiam por cima, não sei o porquê. Então assim, por esse motivo eu tô gravando esse vídeo para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Gente, lembrando um ponto importante, não quer dizer que porque eu tive essa reação, que você também vai ter, tá? Teve reações aqui, que teve algumas pessoas que falaram pra mim que tiveram, teve outras pessoas que falaram, eu não tive nenhuma dessas, eu tive outras. E teve pessoas que me falaram que não tiveram nada, absolutamente nada. É chocante quando eu escuto isso. Então, assim, é só pra você pensar assim, eu possa vir ter algumas dessas, mas não quer dizer que você vai ter todas, e também não quer dizer que você vai ter, ou vai ter uma ou outra, né? Enfim, vamos lá. Vocês vão perguntar assim, como que você lembra de tudo, né, que você teve? Gente, eu fui escrevendo, como eu fosse escrever um livro, né, porque eu sabia que no futuro eu precisaria disso. Eu nem tinha canal, mas eu fui escrevendo porque eu imaginei que um dia eu ia precisar. E realmente, às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas eu não lembro, aí eu tenho que ir lá ler, tá? Eu vou falar cada aplicação que eu tive na primeira, na segunda, na terceira e assim por diante. Só que assim, o que eu tive de reação em uma e na outra, eu não vou ficar repetindo, tá? Lá no final você vai entender por quê. Então vamos lá para a primeira aplicação. Na primeira aplicação eu tive choque nas coxas. Gente, esse choque, me explicaram que ele acontece porque quando a pessoa que aplicou, no meu caso foi um radiologista, tá? Pode ser que o que aplicou em você tenha sido outra pessoa, porque algumas aplicam com neuro, né? E eles falam que acontece esse choque porque durante a aplicação ele pegou algum nervo, tá? E por isso que acontece isso. Eu tive mal-estar, tá? Tive bastante mal-estar. Eu tive tanto mal-estar que eu tinha que fazer exame de sangue e eu não tinha como adiar esse exame de sangue. Eu tinha que ir nesse dia. E pra tentar ir melhor assim, né, eu lavei minha cabeça pra ver se aliviava esse mal-estar que eu tava sentindo. Foi a pior coisa que eu fiz, gente. Não façam isso. De vez de melhorar o mal-estar, eu tive a sensação que piorou. Eu tive também queda de cabelo, tá? E eu tive um inchaço interno. Esse inchaço interno, gente, ele é bem chatinho, bem incômodo. Eu também tive dores nas coxas quando eu ficava sentada, porque assim, depois de um período eu voltei a trabalhar, então eu comecei a sentir muitas dores nas coxas. E uma observação, quando eu fui tomar a primeira aplicação, eu estava no início da menstruação, então eu fiquei assim, será que eu vou poder, será que eu não vou? E como começou no dia, eu não dava tempo de ligar lá, porque o horário que eu ia sair, ainda lá não tinha ninguém, eu não consegui falar com ninguém. Então eu fui assim mesmo pra tentar. E a moça falou que não tinha problema. No meu caso, assim, eu acredito que não tinha problema, porque assim, eles nem tiram a minha roupa 100%. Vai ter um vídeo explicando como que funciona a aplicação. Então, assim, como eles não tiram 100%, então por isso que não atrapalha. Eu também não tava no fluxo ainda, eu tava iniciando, então, tranquilo. Eu tô falando esse item aqui porque de repente vai que vocês estão e tem essa dúvida, né? Na segunda aplicação eu tive dor nas costas. Quando eu ficava em pé por mais de 10 minutos eu sentia muita dor nas costas. Terceira aplicação, gente. Na terceira aplicação eu fui tomar, eu estava resfriada, eu tava com receio também de tomar assim, mas eu fui, conversei com a moça lá na hora, a enfermeira, ela falou que não tinha problema, que eu podia tomar resfriada, tá? Eu fiquei um pouco assim, receosa porque como eu tava muito mal assim, meu rosto queimava, doía demais, eu tava com medo de na hora espirrar ou tossir,
e atrapalhar, porque tem que ficar quietinha, não pode se mexer, né? Uma reação que eu tive na terceira aplicação foi, eu tive como fosse uma alergia, ao redor da aplicação saiu várias bolinhas e também como eu sou gordinha, né, nas minhas dobrinhas. Ao redor da aplicação ficou vermelho, coçava muito e tinha essas bolinhas, mas nas minhas dobrinhas ficou em carne viva. E aí, quando eu fui fazer a próxima aplicação, eu conversei com o radiologista, falei disso, se poderia ser uma reação da aplicação, alguma coisa assim. Ele falou que acreditava que não, porque nunca aconteceu. Ele falou assim, ó, pode ser que você teve alguma alergia das coisas que a gente usa, né, pra fazer a higienização. Então, eu vou trocar o álcool, eu vou trocar tudo, vou usar tudo de outra marca pra ver. E ele fez isso e assim, não sei se era isso, mas não deu mais, tá? Eu tive dores insuportáveis no meu quadril, tá? E aí, aconteceu... Nessa terceira, gente, eu fiquei mal por muitos dias. E eu não sei se é porque quando eu tomei, eu fui resfriada e minha imunidade estava baixa, eu não sei. Por isso que eu falei que eu fui resfriada. Porque eu fiquei mal muitos dias, vários dias, assim, cansaço e tudo mais. E aí aconteceu um episódio no chuveiro que eu vou ler pra vocês aqui, tá? O que eu escrevi no dia que eu tava sentindo. Até que teve um dia que eu tive uma crise no banho, que resume a não aguentar ficar de pé debaixo do chuveiro, e sendo que após as 3 aplicações, mesmo estando exausta, não tive mais essas crises. E nesse dia meus pensamentos eram como um dilúvio dentro de mim. Eu conversei com Deus para me fazer forte, e naquele instante Deus me trouxe no coração a passagem de Josué. Eu havia sentido um medo tão grande, pois não aguentava mais me sentir mal e queria me sentir bem. Tive medo do próprio medo e de me passar a possibilidade de desistir. Gente, isso é muito forte, né? Essa parte que eu falo que eu tive medo do próprio medo é uma questão muito, assim, muito profunda. Por que eu tive esse medo? Porque, assim, fazia vários dias que eu tava me sentindo mal, assim, muito cansada, exausta. Isso não passava. Minha mãe até ficava falando assim, de vez se você tomou essa injeção pra melhorar e você só tá ruim, será que é bom continuar, isso e aquilo? E nesse dia que eu tive essa crise no banheiro, que eu não conseguia tomar banho, não aguentava ficar em pé lá. Eu fiquei com tanto medo que eu pensei assim, esse medo vai me fazer desistir, eu não vou querer mais tomar o medicamento. Eu passei todo esse processo para conseguir o medicamento e agora eu vou querer desistir de tudo. Por isso que eu falo que esse ponto é muito profundo, que eu senti medo do próprio medo, que eu fiquei com medo de ter tanto medo e por isso eu querer desistir depois de toda a trajetória que eu tinha passado para conseguir o medicamento. E aí Deus trouxe a passagem de Josué. Eu não anotei o versículo, mas aqui, mas eu acredito que eu sei o versículo, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Que é falando sobre eu ser forte, para eu não desistir e tudo mais, tá bom? Em outro detalhe, um aconselhamento dos ameiros. Gente, ameiro é que a gente deu esse apelido pra gente que tem ame, a gente nos chama de ameiros, tá? Algumas pessoas falaram pra mim que a partir da 4ª dose dá queda no cabelo, né? E como eu falei pra vocês, eu tive queda na primeira aplicação. Depois disso eu não tive mais. Então, assim, algumas pessoas perceberam que a partir da 4ª elas começaram a ter queda no cabelo. Pra vocês verem que pode acontecer coisa com uma e não com outra. Comigo já não foi assim. Comigo eu só tive na primeira. Então, vamos lá pra 4ª aplicação. Na 4ª aplicação eu tive dores no local da aplicação. Aí você vai falar assim, nossa, mas quando você não aplica, você não vai ter dor lá? Sim, gente, eu tenho um pouquinho de dor no local, mas essa dor, ela passa, assim, não é nada intenso e tudo mais. Eu acredito que geralmente eu tenho dor no local, porque eu não fico lá tanto tempo, né, em repouso, eu venho embora de carro. E aí quando eu troco de posição, dói o local, mas depois passa. E não, dessa vez eu fiz essa anotação porque eu tava realmente sentindo dor no local. Mesmo depois de algum tempo, eu tava sentindo essa dor lá, tá? Eu senti um mal-estar, se eu ficava muito tempo em pé, então assim, eu tinha... Vamos dar um exemplo, se eu ia comer, eu ia lá comer e já voltava e deitava, porque eu tinha muito mal-estar. E eu também fiquei sentindo várias fisgadas nas pernas. Como fosse dar uma cãibra, sabe? Era uma fisgada assim, bem louca, e me fazia sentir uma fraqueza. Então assim, eu ficava evitando ficar em pé.
eu já, tipo assim, eu ia de um cômodo pro outro sem tava, com medo de cair por conta dessas fisgadas, tá? E eu também tive choque nas laterais da coxa. Bora pra quinta aplicação. Na quinta aplicação eu senti choque novamente nas coxas, tá? Mas era um choque mais suave, suportável, porque o choque dói bastante, viu, gente? E aqui eu também anotei que no outro dia eu não aguentava ficar de pé. Então deve ser no dia seguinte já da aplicação, eu não aguentava ficar de pé. E eu senti um calor tão grande assim dentro de mim que eu começava a passar mal, tá? E agora, um item que eu resolvi fazer aqui, tá? Essas foram as aplicações que eu tive, que eu anotei para falar para vocês. E agora eu vou falar o que eu tive em todas as aplicações. Por isso que eu falei para vocês que eu não ia ficar repetindo a mesma coisa em todas. Então agora eu vou falar o que eu tive em todas. Porque teve umas aqui que eu só falei, tipo, eu tive isso e aquilo, acabou. Não. Teve itens que eu tive em todas as aplicações. Então vamos falar lá. Eu tive em todas as aplicações muita fome, gente. Parecia que o remédio estava me consumindo. Eu queria comer a cada 3 horas. E quando chegava depois das 7 da noite, assim, eu queria comer às vezes até de 2 em 2 horas. Minha família me zoava bastante, porque eu não lembro se isso durava tipo uns 3 dias, uma semana. Eu lembro que na primeira durou aí uma semana, depois passou. As outras eu não lembro, porque eu também não anotei. Em todas eu tive muita dor no corpo, gente. Parece que um trator passou por cima de mim. Então eu sentia muitas dores no corpo. Eu sentia muitas dores nas juntas. O que é a junta? Aqui, ó, entre o ombro, entre o ombro e o braço, nas juntas das mãos. Muitas dores. E essas dores na junta, elas são chatinhas, viu? E pelo que eu percebi, isso é uma coisa meio que padrão, que eu conversei com outras pessoas e algumas delas falaram que tiveram essas dores nas juntas, que algumas pessoas falaram pra mim, quer dizer que o remédio tá fazendo efeito com essas dores na junta aí. Eu tive o inchaço interno, que eu falei pra vocês, eu tive em todas esse inchaço interno. Uma coisa interessante que eu tive em todas é vontade de fazer cocô no dia seguinte. Gente, eu fazia aplicação no outro dia. Aí eu dormia no outro dia, quando eu acordava, direto fazer cocô. Você vai falar assim, nossa, mas por que isso? Eu vou dizer pra você assim, ó, olha, vocês vão falar assim, mas por que você acha que é por conta da aplicação? Gente, porque não é um hábito de eu sempre acordar e fazer cocô assim que acordo. Não, eu percebi que é uma regra da aplicação. Até falei pra minha mãe, será que é porque mexe ali perto? Não sei, gente, mas sempre que eu faço aplicação, no outro dia seguinte eu acordo direto fazer cocô. E todos eu tive muito cansaço, gente. É um cansaço infinito que não acabava nunca. E assim, esse cansaço levava vários dias e parecia que não queria acabar nunca, assim. Então eu tive muito cansado. A sensação de sempre estar cansada. Eu queria ficar só deitada. Em todas as aplicações foram assim, tá? E agora eu vou fazer um item muito curioso que eu acho que vocês nem imaginaram que poderia acontecer, que é o quê? Quais foram os meus efeitos permanentes? O que aconteceu comigo que ficou para sempre, assim? Não foi só durante a aplicação, porque tudo isso que eu falei para vocês, essas reações, elas vinham e iam embora. Mas eu tive alguns itens que não foram embora, continuam comigo até hoje. Um primeiro item, ele vai embora quando vai chegando próximo à próxima aplicação, tá? Então eu considero permanente porque ele não vai embora rápido. Que são as dores nas juntas, sabe? Só que não nas juntas do ombro, assim, dessa parte, não. É só nas juntas da mão. Demora muito pra ir embora, assim. Às vezes teve em casa situação que eu fui fazer a próxima aplicação e não tinha ido embora ainda. Aí eu tomei só, o negócio ficou mais intenso, né? O que eu comecei a ter foi dormência, tá? E você vai falar assim, dormência é uma coisa normal, que todo mundo tem. Sim, mas não é uma coisa incontrolável, eu não tenho controle sobre essa dormência. E eu tive essas dormências nas minhas pernas e nas mãos. E eu acho meio perigoso, gente, porque assim, você pode estar com alguma coisa, uma faca na mão e adormecer.
E eu não tenho controle, porque quando a gente adormece, a gente mexe assim, encosta em algum lugar gelado, a mão vai voltando, ou o pé vai voltando, quando a gente senta em cima da perna, assim, adormece e tal, vai voltando, você vai fazendo os movimentos, o negócio vai fluindo. Mas essa não, eu não tenho controle. Ela vem do nada e ela vai embora quando ela quer. Então, assim, é bem complicadinho isso. Eu tô tendo até os dias de hoje. Então, assim, eu acho perigoso, porque igual eu dirijo, e vai que acontece lá na hora que tem que coisar e eu não consigo mover, ou tá com alguma coisa na mão e deixa cair. Eu acho perigoso, mas isso é um item que deu e não vai mais embora. E uma outra coisa que é meio chocante, e eu acho que vocês podem até rir da minha cara, mas eu não me importo, que aconteceu comigo foi o quê? Modificou a minha bunda, gente. A minha bunda, ela era tipo assim, tipo redondinha, e quando eu comecei a tomar as primeiras aplicações, parecia que o líquido ficava assim, sabe, num ponto da bunda, assim, bem no meio. Tipo, vamos dar um exemplo, que aqui é a bunda, né, digamos assim. E bem no meio dela, o líquido se concentrava ali, assim, não o líquido todo, mas um pouco do líquido se concentrava ali. E ali ficava duro, duro, e doía muito, gente, doía muito, 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 muito. E isso foi criando uma ponta, então assim, a minha bunda de ser redonda, ela não é mais redonda, ela tem uma ponta, assim. E isso ficou muito feio, não acho minha bunda mais bonita, minha mãe me zoa muito por conta disso, agora ela parou. Mas assim, e aquilo não, aquele negócio duro, assim, como o líquido tivesse do lá, demorou meses, agora que eu não tenho mais. Só que a ponta continua indo lá. Eu tenho esperança, se o líquido foi, né, aqui, como o líquido ainda tivesse lá bem duro, foi embora, minha esperança é que volte ao normal. Mas por enquanto não voltou. E doía muito, gente. Principalmente quando eu trabalhava assim, sentada por muitas horas, aquilo lá latejava de uma maneira que era insuportável. E ficou feio. Além da dor, ficou feio. Eu não gosto, mas é uma coisa que eu não tive controle, né? E teve alguma aplicação, gente, que eu tive dor de cabeça. Eu não anotei aqui, agora que eu lembrei. Teve alguma, mas eu não lembro qual que eu tive dor de cabeça. E é importante se falar que teve um menino que me deu um conselho. Ele falou assim: olha, quando você toma, ele não me falou isso, mas eu percebi isso. Porque assim, quando você toma, você tá lá sentindo no poder, sabe? Assim, você tá se sentindo melhor, assim, com aquela disposição e tal. E aí você se sente bem, você fez um procedimento que parece ser cirúrgico, só que você tá se sentindo meio que bem. E se você estiver se sentindo bem, isso é perigoso, porque aí você não quer fazer repouso. E é importante nos primeiros dias fazer repouso, descansar e tudo mais. E eu vou te falar, o radiologista fala pra mim assim lá, vida normal, faz as 4 horas deitada lá e depois vida normal. Gente, eu não consegui essa vida normal porque eu tive muitas reações. Mas quem não teve reação, realmente vai ter vida normal. E esse menino falou pra mim assim que ele abusou. Na primeira ele ficou bonitinho lá de repouso, na segunda ele abusou e teve dor de cabeça. Por mais de 15 dias ele falou assim, eu tomava remédio, era como eu tomasse água. E dói demais, é uma coisa insuportável. Então ele falou pra mim assim, vigia, fica quietinho. Só que eu não tive escolha. O meu próprio corpo pedia pra eu ficar deitada, então eu não tive muito que essa escolha, né? Por fim, pessoal, nós vamos finalizar falando o porquê que eu tive todas essas reações. Porque assim, não é só curiosidade de vocês, eu fiquei assim, muito, gente. Porque eu ficava desesperada querendo saber por que que tava acontecendo isso comigo, né? Porque assim, eu olhava para as outras pessoas que eu conversei e a maioria delas não tive, eu não conhecia, ó, vou ser bem séria. Eu não conheci ninguém que teve o nível de reações que eu tive. Eu não conheci ninguém. Todo mundo falava, eu tive uma, eu tive duas, eu tive três, ou eu não tive nenhuma. Se vocês verem aí o tanto que eu tive, foram mais de 10, sei lá. Em todas eu tive mais de 10 reações. Então, assim, é muita coisa. E aí, tava em pandemia, né? Porque eu comecei a tomar em pandemia. Eu não conseguia passar com o meu médico, né? Que descobriu que eu tenho, que eu faço acompanhamento desde a infância. E isso é importante, viu? Eu sei que muitos de vocês que têm AME não fazem acompanhamento. Eu não conseguia passar com ele porque tava suspensa, né? As consultas. E aí eu consegui, como no vídeo que eu vou deixar aqui nas tags,
que eu gravei falando sobre a ONG, lá eu contei que eu passei numa consulta, que é a ONG que ajudou nessa consulta. E ele é um neurologista, ele super entende, ele faz aplicações, ele tudo, gente. Ele é o cara, viu? É o Dr. Luiz Fernando. E aí eu perguntei pra ele por que eu tava tendo todas essas reações. Ele falou pra mim que o motivo era simples, porque eu sou uma pessoa ativa, eu ando, a maioria das pessoas que eu conversei e tudo mais, a maioria delas não andam, já estão na cadeira de roda ou, né, estão de cama, né, que nem na cadeira filho. Então, assim, o único que eu acho que eu conversei, gente, eu não tenho certeza, eu acho que só foi uma pessoa ou foi duas que eu conversei que andava, que tava tomando. Um foi aquele menino que eu falei pra vocês que teve a dor de cabeça, que ele abusou. E o resto, eu acho que era tudo cadeirante. Então, assim, ele ficou pra mim, a resposta é simples. Você é ativa, você anda, você se movimenta. E o ideal é que fica de repouso. Aí eu até falei pra ele assim, doutor, eu fico no mínimo 5 dias deitada. 5 dias assim. Eu só levanto pra comer e fazer xixi. Que aí eu já faço xixi e como. Já aproveito o embalo. Eu falei pra ele só pra isso. E eu falei pra ele, depois eu vou voltando a minha vida devagar, mas porque eu tenho que voltar a viver, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar deitada. Eu falei pra ele, mas se eu pudesse eu ficaria, mas não porque eu quero, porque o meu corpo pede pra ficar deitada ainda, é impressionante. Meu corpo não quer, por meu corpo eu acho que ficava 15 dias a um mês lá, falida lá na cama, morta, sabe? Então assim, ele falou que o motivo é esse, porque eu sou ativa, porque eu ando. E esse é o motivo, gente, tá? Por que eu tenho todas essas reações. Então, assim, se você anda, pode ser que você tenha dor de cabeça, como o meu colega lá falou que teve, porque ele abusou. Ou você pode não ter nada, né? Porque ele só teve só dor de cabeça. E eu tive essas infinitas reações, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo que vai vir falando sobre espinhaço vai ser os ganhos que eu tive, tá? Logo, logo vai ter, que é a maior curiosidade de vocês. Big beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso ajuda no nosso crescimento. Se você não quer comentar nada, não sei o que falar sobre o assunto, deixa um coraçãozinho, gente, que ajuda no nosso engajamento aqui no canal pra eu poder estar crescendo, tá bom? Big beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!